Bom, então a gente vai ver agora o nosso segundo modelo, né? Ah, é um modelo que o Chang ele começa na seção 2.5 e depois ele dá continuidade na seção 3.2 do livro dele. Basicamente é o modelo de Taylor e, quer dizer, se o nosso primeiro modelo foi um modelo mais micro, né, digamos assim, mostrando que o cálculo variacional dá para ser aplicado não só na macro, né, mas, quer dizer, a gente viu no modelo de Evans uma situação de monopólio, agora a gente vai entrar mais na seara da macroeconomia, né? Basicamente, quer dizer, a gente vai explorar nesse modelo a questão da suposição de uma função de perda social, né? E, quer dizer, no fundo, essa perda social vai estar em função de variações do produto em torno do seu potencial e da inflação, né? Quer dizer, a gente vai supor, então, que a sociedade fica pior quanto maior for o desvio em relação do produto ao seu potencial e quanto maior for a inflação, né? E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? Qual que é, no fundo, a função de expectativa de inflação que minimiza a perda social, né? Essa é, digamos assim, a grande questão do modelo de Taylor, né? Tem várias coisas e a gente vai fazer aqui bem passo a passo para garantir que todo mundo entenda o que a gente vai fazer, tá? No primeiro momento, a gente vai discutir esse modelo, supondo que o ponto terminal vai ser fixo, né? Ou seja, a inflação esperada para o último período vai ser zero. Portanto, como vocês sabem, como eu vou ter uma inflação inicial dada e uma inflação final dada, com um estágio final dado também, então, nesse caso, a equação de Euler vai ser suficiente. E depois eu vou fazer a seguinte pergunta: e se a inflação esperada for livre, né? Ou seja, eu estabeleço o último período, mas eu não digo qual deva ser essa inflação esperada. E aí a gente vai, evidentemente, usar a nossa condição de transversalidade. Tá? Mas, enfim, então vamos começar, sem mais delongas, né? Quer dizer, acho que, como eu disse, eu vou usar nesse exercício a mesma numeração das equações do Chang. Tá? Quer dizer, o Chang ele vai jogando os resultados, tá, e não mostra muito como chega. O nosso papel aqui é destrinchar um pouco o que ele está fazendo e fazer passo a passo. Né? Mas para que vocês acompanhem, eu vou usar as mesmas equações dele. Tá? Acho que o elemento central aqui é, como eu disse, a função de perda social, que a gente vai chamar de lambda, né? E que vai ser, no fundo, uma função da diferença entre a renda e a renda potencial, né, ou PIB potencial, né, ao quadrado, mais alfa vezes P ao quadrado, onde P é a inflação. Tá? Isso aqui é a equação 2.39. Observem o seguinte, né? Quer dizer, a gente está supondo aqui que a gente está usando, no fundo, como proxy para o desemprego a renda, né? Quer dizer, no fundo, o que a gente está dizendo é que a sociedade fica pior quanto maior for a diferença, o desvio da renda em relação ao seu potencial causa perda social, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Essa é uma suposição interessante. Notem que, é claro, nesse caso, cumpriria muito bem o papel do ponto de vista da interpretação, né? Se eu colocasse o módulo da diferença. Agora, evidentemente, a gente não vai fazer isso aqui, porque a gente precisa de funções diferenciáveis. Enfim. E nesse caso também a gente vai supor que a sociedade fica pior quanto maiores forem as taxas de inflação. É claro que, para a interpretação do modelo ser a melhor possível, esse alfa tem que ser maior do que zero. Bom? E aí, quer dizer, a gente tem algumas funções que vão nos ajudar a entender melhor essa economia. Quer dizer, primeiro, a gente vai apresentar uma função da inflação que vai ser igual a menos beta vezes a renda potencial menos a renda corrente, né? Mais π. E π é a inflação esperada. Como eu disse logo no início, a nossa variável de controle nesse modelo será a
inflação esperada. Isso pode ser um pouco confuso do ponto de vista da interpretação, mas no fundo, quer dizer, considerem que esse é um modelo em que a gente vai querer encontrar qual é a função de inflação esperada que gera o menor nível de perda social. Tá? Essa é um pouco a ideia. Tá? Observem vocês, né, essa é a equação 2.4, que a gente está supondo, certo, que a inflação, quanto menor estiver o produto em relação ao seu potencial, menor será a inflação, e o contrário, né? Quanto maior o produto estiver acima do potencial, quer dizer, esse termo aqui vai ficar negativo, então negativo com negativo vai dar positivo, a inflação sobe. Né? Isso por aquela questão de pressionar salários e, portanto, pressionar custos, etc., que vocês já estão acostumados nos modelos macro mais tradicionais. Né? Essa é um pouco a ideia. E o PI está aqui, evidentemente, como uma manifestação da ideia de que quanto maior for a inflação esperada para o período, isso já se incorpora na inflação corrente, evidentemente por toda aquela história de repasses, indexações, etc. Vocês sabem bem como é que funciona, né? Maravilha, né? Acho que é isso que eu tinha para dizer a respeito dessa. Né? No fundo, né, como vocês sabem, o que seria razoável a gente esperar aqui, né? Se isso fosse uma curva de Phillips, né? Que aqui tivesse o desemprego, né? E tivesse, no fundo, esse trade-off expresso na curva de Phillips. Aqui a gente usa o produto, né? Como se vocês tivessem substituído a lei de Ockham na curva de Phillips. Né? Podem interpretar dessa maneira. Né? E mais uma equação importante, né? A gente diz, olha, eu tenho que a inflação dessa economia depende da inflação esperada, né? Desse PIB. E aí você faz a seguinte pergunta, né? Mas como é formada a expectativa de inflação nessa economia? E a gente vai responder, né? Isso é descrito pela seguinte relação, né? Por um J vezes a diferença entre a inflação e a inflação esperada. Né? Claro que esse J, essa é a equação 2.41. Tá? A gente vai supor que esse J está entre 0 e 1. Né? Essa é uma função de expectativas adaptativas, né? Ou seja, quanto maior o desvio, quanto mais os indivíduos erram, digamos assim, né? Maior vai ser em módulo esse pilinha, né? Ou seja, ou vai, no fundo, se o indivíduo erra para baixo, né? A expectativa de inflação dele para o próximo período vai crescer, etc. Então é um pouco isso, assim, um modelo simples. E aí, quer dizer, com base nisso, como eu disse, a gente vai ter um problema em que eu quero encontrar qual é a expectativa de inflação que minimiza a perda social. Portanto, a nossa funcional ela tem que estar em função de pi e de pilinha, né? E qual é essa função? Né? A gente precisa encontrá-la, né? Para fazer isso, a gente vai fazer aqui algumas substituições, né? Primeiro, a gente vai substituir, né? Substituindo o 2.4 em 2.41. Ou seja, eu vou substituir esse P dentro do pilinha, tá? Então, isso vai me dar que o pilinha é igual a J vezes o P, né? Vai ser menos beta Y F menos Y mais π menos π. Né? Então, isso aqui vai ser menos beta J vezes Y F menos Y. Né? Se eu isolar o YF menos Y, isso vai me dar menos π' sobre beta J. Tá bom? E isso aqui a gente vai chamar de equação 2.42. Bom? O que mais que dá para eu fazer aqui? Né? Eu vou substituir essa última equação que a gente encontrou, né? Substituindo o 2
2,42 em 2,40, né? Ou seja, substituir na nossa, digamos, curva de Phillips aumentada, né, com a expectativa de inflação. Então, isso vai me dar que o P é igual a menos beta vezes menos pilinha BJ mais pi, né? Isso aqui vai ser igual a, simplesmente, né, como eu tenho beta aqui, eu tenho esse sinal corta, né? Isso aqui vai me dar pilinha sobre J mais pi, né? E a gente vai chamar isso aqui de equação 2,43, tá? Por fim, né, como eu já tenho agora uma função, vejam vocês, na 242 aqui, né, eu tenho uma função do desvio do produto em relação ao seu potencial, em função de pilinha, e eu tenho uma função dos preços em função de pilinha e de pi. Então é só eu substituir, né, vamos por aqui, né, substituindo as minhas equações 242 e 243 em 2,39, né, que é a nossa função de perda social. E aí a gente vai chegar na seguinte relação, né, que a minha função de perda social em função do π e do π' vai ser igual a, né, a nossa função para o produto é essa aqui, né, menos π' sobre bj, como é negativo e é ao quadrado, eu já posso colocar direto, né, sem o negativo, então vai ser π' bj ao quadrado, mais alfa vezes π' sobre j mais π, e isso ao quadrado, tá? Muito bem, essa vai ser a nossa função de perda social. Mas tem um problema, né? Que é o seguinte, no nosso último modelo, que era o modelo de Evans, a gente considerou a seguinte ideia. Olha, eu tenho um monopolista e ele quer maximizar o lucro no período. Mas a gente não considerou uma coisa que é super importante quando a gente está lidando com modelos dinâmicos, que é que o valor que as pessoas atribuem às variáveis econômicas, elas dependem de quão próximas estas variáveis estão delas no presente, né? De modo que não é muito razoável, do ponto de vista econômico, imaginar que, naquele caso, o monopolista dava o mesmo peso para o lucro de amanhã que ele dá para o lucro, digamos, de daqui 50 anos. Né? Ou seja, como a gente resolve isso? A gente resolve colocando fazendo um desconto intertemporal. Né? Isso é muito razoável. Né? É claro que ele era um modelo mais simples, que a gente estava começando, não colocamos. Mas, nesse caso, a gente vai tratar disso. Né? Então, ou seja, o nosso problema, no fundo, vai ser minimizar uma função, o nosso lambda maiúsculo aqui, né? Vou chamar assim, esse é o nosso índice, né? Que, no fundo, a gente vai querer minimizar de 0. Poxa, essa integral ficou feia, hein? Deixa eu refazer ela aqui. Aí, assim melhor. De 0 a t, né? Da nossa função de perda social, que é a 244, que nós encontramos ali, né? Que é função de π de π', mas sujeita a um desconto intertemporal, ou seja, e elevado a menos it, né? Que é um fator de desconto bastante corriqueiro, com o qual vocês já devem estar acostumados em modelos dinâmicos, mesmo na graduação, né, naqueles modelos de crescimento. Né? Isso é uma coisa, isso é um fator de desconto. Né? No fundo, ele vai trazer, ele vai dar os pesos certos
de acordo com o peso que os indivíduos, que a sociedade, ou no caso a firma, depende do agente com que você está lidando, dá para o futuro relativamente ao presente, tá? Portanto, a gente vamos chamar doravante isso aqui de F, né, para a gente não confundir, né? Que vai ser, no fundo, a nossa funcional, nesse caso, né, ela vai ser igual ao lambda pi, pilinha, vezes o E elevado a menos ρ t. Claro, eu estou supondo que o ρ é maior do que zero, né? Ou seja, é um indivíduo que tem preferências que dá mais peso para o futuro do que para o presente, como é razoável a gente supor, né? Ele está mais preocupado com o presente do que com o futuro. Não significa que ele não se preocupa com o futuro, mas o peso é maior, né, para o presente, certo? O que mais que eu tenho para dizer? Nesse primeiro momento, a gente vai supor que esse é um problema tradicional com pontos, com estágios e estados, inicial e final dados. Tá? Então, portanto, a gente vai supor que no período zero, a nossa inflação vai ser um π0 maior que zero, tá bom? E que no estágio final, a inflação esperada, né? Lembrem, π não é a inflação, π é a inflação esperada, né? Vai ter que ser igual a zero, tá bom? Isso é uma restrição, a gente vai lidar com ela e depois, logo em seguida, né, a gente vai lidar com, bom, e se essa restrição não existisse? Se o πt fosse livre? Mas vamos com calma, né? Um passo de cada vez. Como vocês sabem, o nosso interesse aqui, né, vai ser, então, resolver a equação de Euler. E nesse caso, né, como seria a nossa equação de Euler? Ela teria esse formato aqui que eu vou colocar para vocês. Então, é o F, pilinha, pilinha, vezes π, duas linhas, mais o F, π, não é um vezes, o F, π, pilinha, vezes o pilinha, mais o F de t vezes o π, linha, né? E menos o F derivado em relação a π. Bom, isso igual a zero, essa é a nossa equação de Euler, que vocês estão familiarizados já, tá bom? Muito bem. Então, vamos recordar aqui, né, o que é a nossa f, no fundo, né? Que é função de π, de pilinha e de t. Né? Ela vai ter esse formato aqui, né? Vai ser o lambda que nós encontramos, ou seja, vai ser o pilinha sobre beta j. Opa, aqui não é duas, não. Aqui, isso. Ao quadrado, mais alfa vezes pilinha sobre j, mais π ao quadrado, tudo isso vezes o fator de desconto intertemporal. Tá? Lembra, o beta é a taxa de desconto intertemporal e o e elevado a menos ρt é o nosso fator de desconto, tá bom? Para começar a encontrar os elementos da nossa equação de Euler, basta então a gente encontrar os seus argumentos. Então vai ser o f do π, né? Como que eu faço essa derivada? Vejam só, né? Nesse primeiro elemento aqui a gente não tem, né? Ou seja, é só pilinha sobre bj ao quadrado, eu só vou ter no segundo, né? E como a gente faz, né? Como tem que usar a regra da cadeia, etc. Vocês sabem bem. Então, isso aqui vai ser duas vezes derivo de fora, multiplica pela derivada do de dentro. Duas vezes alfa, não é? Pilinha sobre j, mais π, vezes e elevado a menos ρt, correto? Multiplica pela derivada do de dentro, mas é a derivada de π em relação a π. Então, é isso, correto? Para
nos ajudar logo adiante, né? Daqui a pouco vocês vão entender, eu vou colocar esse alfa para dentro. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes alfa sobre j vezes π' mais alfa π vezes E menos ρt, tá bom? O nosso próximo elemento de interesse é o f do π', né? E aí eu vou ter um caso interessante, né? Vejam, eu vou ter o seguinte, né? Vamos colocar aqui o nosso colchete. Eu tenho o π' sobre bj, tudo isso ao quadrado. Então, vamos derivar o de fora, né? Vai dar 2 vezes π' sobre bj vezes a derivada do de dentro. Então, vai dar 1 sobre bj. Correto? Aí, mais. Aqui também eu tenho π' no segundo elemento. Então, vamos lá. Deriva o de fora, né? Então, vai dar 2 vezes alfa π' sobre j mais π vezes a derivada do de dentro. Então, vai dar 1 sobre j. Correto? E tudo isso, claro, multiplicado por E menos ρt. Né? Dá para eu fazer algumas simplificações aqui, né? Quer dizer, a primeira coisa que eu posso pôr esse 2 para fora, né? Já que ele está multiplicando os dois lados, tá? Depois eu vou ter aqui π' sobre beta ao quadrado, j ao quadrado, mais... que mais que eu tenho aqui? Alfa sobre j vezes π'. E aqui eu tenho também, se eu fosse colocar tudo no mesmo denominador, né? O que eu posso simplificar aqui? Vamos ver. Não, eu esqueci. Aqui eu tenho que multiplicar tudo por j. Então, aqui no fundo, né, ficaria o seguinte, né? Fica esse alfa mais, né, o π' sobre j ao quadrado mais π sobre j. Certo? E tudo isso multiplicado por E menos ρt. Tá bom? Por isso, vamos fazendo muito passo a passo aqui para não perdermos ninguém. Bom, então isso aqui, no fundo, vai me dar um π' sobre beta ao quadrado, j ao quadrado, mais alfa vezes π' sobre j ao quadrado, mais um alfa sobre j vezes o π. Tudo isso vezes E menos ρt. Bom? Como eu tenho 2 π' aí, é de interesse nosso, né, colocar eles juntos. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, né? Vai ser, portanto, o π' mais alfa beta ao quadrado vezes π' sobre beta ao quadrado, j ao quadrado, mais alfa sobre j vezes π vezes o E menos ρt. Né? E isso, no fundo, né, no fim das contas, vai me dar que eu tenho 2 vezes, né, o 1 mais alfa beta ao quadrado, dividido, né, por beta quadrado j ao quadrado, vezes o π' mais alfa sobre j vezes o π. E tudo isso multiplicado pelo nosso
fator de desconto, tá bom? Muito bem. O que mais que eu preciso para a equação de Euler? Eu preciso do f π, π', né? Que no fundo equivale a derivar essa nossa última expressão aqui que a gente acabou de encontrar por π, né? Então, o primeiro termo eu só tenho π', não tenho π. No segundo eu tenho π. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes, né, o alfa sobre j vezes o e menos ρt, correto? Preciso também encontrar o f de π', que também equivale a derivar essa última expressão em relação ao π'. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes esse termo todo, né, que é 1 mais alfa beta ao quadrado, dividido por beta ao quadrado, j ao quadrado, tá bom? Vezes e menos ρt, correto? E por último, né, falta a gente derivar em relação ao t, né? Então, f de t π', que também é equivalente a gente derivar esse termo aqui em relação ao t, né? Então, eu vou ter que derivar esse e elevado a menos ρt em relação a t. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes ρ, né? Vezes aquele termo todo, né? Vai ser 1 mais alfa beta ao quadrado, dividido por beta ao quadrado, j ao quadrado, vezes o π' mais alfa sobre j vezes o π, tudo isso multiplicado por e menos ρt. Tá bom? Muito bem. Então, o que a gente tem agora? A gente tem todos os termos da nossa equação de Euler, então a gente tem que substituir isso aqui na equação de Euler, tá? Como vocês devem imaginar, não vai ficar exatamente uma coisa muito simpática, né? Mas a gente vai fazer, tá bom? Então, o primeiro termo é o f derivado em relação a π' vezes π', ou seja, esse termo aqui, né? Então, vamos colocar, né? Vai ser, portanto, 2 vezes 1 mais alfa beta quadrado dividido por beta ao quadrado j ao quadrado vezes e menos ρt vezes π duas vezes. Tá bom? Muito bem. Aí a gente tem o f do π', que é esse termo aqui, né? Multiplicando o π'. Então, vai ser mais 2 alfa sobre j vezes e menos ρt vezes o π'. Correto? O que mais que eu tenho? Eu preciso do f derivado em relação a t e ao π', que é esse termo aqui, né? Então, mais ele é negativo, né? Então vai ficar menos 2ρ vezes 1 mais alfa beta ao quadrado dividido por beta ao quadrado j ao quadrado vezes o π', mais alfa sobre j vezes π. Tudo isso vezes e menos ρt. E, para terminar, eu faço menos o f de π, né, derivado em relação a π, que é esse nosso termo aqui, né? Então, vai dar menos... Opa, deixa eu subir um pouco aqui para vocês verem tudo. Aí. Menos 2 vezes isso aqui, né? Alfa sobre j, correto? Vezes o π', mais alfa π
tudo isso vezes menos ρt. E a gente sabe a equação de Euler tem que ser igual a zero, né? Bom, percebam vocês que em todos os termos da nossa equação de Euler, a gente tem um 2 multiplicando aqui, 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 certo? E temos também o nosso fator de desconto, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, o que eu vou fazer para simplificar um pouco a nossa equação de Euler é, digamos, multiplicar toda a equação, né? Ou seja, multiplicar tudo por e elevado a ρt dividido por 2, né? Então, vamos lá. Fazendo isso, a gente vai obter uma equação de Euler mais, digamos, simplificada, né? Deixa eu apagar isso aqui, que vocês já viram pelo que a gente vai multiplicar, tá? Então, eu vou ter o seguinte, né? Vai ficar 1 mais alfa beta quadrado sobre beta quadrado j quadrado, tudo isso multiplicando o π duas linhas, mais o alfa sobre j vezes o π', aí vai ficar menos, vamos aqui já distribuir, talvez, pode ser, né? Então vai ficar, ó, menos ρ vezes 1 mais alfa beta quadrado sobre beta quadrado j ao quadrado vezes o, aqui fecha, né? Vezes o π', mais ρ vezes alfa sobre o j vezes π, menos, aqui era menos também, né? Aqui, perdão. Menos alfa sobre j vezes o π' e menos alfa π, né? Isso igual a zero. Vejam vocês que já deu uma boa simplificada na nossa equação de Euler, né? O que eu posso fazer aqui para nos ajudar? Notem vocês que eu tenho alfa sobre j π' somando e alfa sobre j, aqui é π', hein, gente? Perdão, hein? Aqui, ó. E alfa sobre j π' subtraindo. Então, eu tenho uma versão, digamos, ainda mais simplificada. E vejam vocês que eu posso juntar aqui algumas coisas que serão interessantes para a gente, né? Ou seja, eu tenho π aqui e tenho π aqui. Então, vamos colocar essas coisas juntas, né? Então, a nossa equação de Euler vai ficar 1 mais alfa sobre beta quadrado dividido por beta quadrado j ao quadrado vezes π duas linhas, certo? Aí vai ficar menos ρ, 1 mais alfa beta quadrado, tudo isso dividido por beta quadrado j quadrado vezes o π', correto? E se eu juntar esses termos aqui, né, do π, vai me dar, né, ρ alfa mais alfa alfa j, seria isso, né? Alfa j. Tudo isso dividido por j, tá bom? Vezes o π, tá? Só coloquei esse termo aqui no mesmo denominador, né? Esse último termo aqui, alfa π, sobre o denominador j, tá? E, por fim, né, a gente pode, digamos assim, simplificar a coisa ainda mais, se a gente quiser, né, colocando da seguinte forma. 1 mais alfa beta quadrado dividido por beta quadrado j quadrado vezes
o π duas linhas menos o ρ vezes 1 mais alfa beta quadrado vezes o π', dividido por beta quadrado vezes j ao quadrado, tá bom? Menos, como tem alfa nos dois, né, vai ficar alfa ρ mais j, correto? Tudo isso dividido por j, vezes o π. E isso aqui é igual a zero. Né? Notem vocês que o nosso objetivo é resolver essa equação diferencial. Né? E que nós, digamos assim, conhecemos melhor, né? As técnicas nossas são mais tranquilas quando esse termo aqui, né, ele é igual a 1. Né? Então, o que a gente vai fazer é multiplicar, então, assim, multiplicando tudo por beta quadrado vezes j ao quadrado dividido por 1 mais alfa beta quadrado, tá bom? Se a gente fizer isso, nós vamos obter a seguinte equação. Né? Vai dar o π duas linhas menos opa, aí agora sim, menos o ρ vezes o π', não é? Menos, aí esse termo fica grande, né? Vai ficar beta ao quadrado vezes j ao quadrado dividido por 1 mais alfa beta quadrado vezes, né, alfa ρ mais j dividido por j. Né? Isso aqui vezes o π. Opa, esse π ficou feio. Aí aqui. É vezes o π. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá bom? Vejam vocês que esse termo grandão aqui, né, eu posso simplificá-lo, né, e ele vai ficar com o seguinte formato. Né? Vejam, eu posso cortar esse j aqui com esse quadrado, e acho que só, né? Só isso que dá para fazer de simplificação. Ele vai ficar nesse formato, né? Alfa beta quadrado vezes j, vezes ρ mais j, dividido por 1 mais alfa beta quadrado. Tá bom? Notem vocês que esse é um termo grande, a gente não vai querer carregar ele ao longo da nossa resolução. Então, vamos chamar ele de ômega. Assim tá bom. Né? E notem vocês que esse nosso ômega ele é maior que zero, já que todos os parâmetros aí são estritamente positivos. A gente ganha um pouco de simplicidade, né? Chamando, a nossa equação vai ficar simplesmente assim agora. Né? π duas linhas menos ρ vezes π' menos ômega maior do que zero. É igual a zero, correto? E a gente sabe, evidentemente, resolvendo. Notem que é uma equação diferencial homogênea, portanto, não tem solução particular. Né? Então, o que a gente vai fazer é encontrar as nossas raízes características. Né? A nossa equação característica ela vai ter esse formato aqui, né? R ao quadrado menos ρ vezes R menos ômega igual a zero. Aliás, me perdoe uma coisa, né? Eu esqueci de pôr aqui o nosso π. Né? Então, vezes π, isso aqui igual a zero. Maravilha, agora sim. Né? E essa é a nossa equação característica. A equação característica está certinha. Né? Bom, então isso é resolver uma equação de segundo grau. Né? Vamos ver qual vai ser o nosso delta, no caso. Né? Vai ser ρ ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o ômega, que é negativo, então aqui fica mais. Né? Isso aqui. Né?
Portanto, as nossas raízes características, né, elas vão ser, vamos chamar ela de R1 e R2, né? Vão ser menos ρ, menos ρ, então vai ficar ρ, mais ou menos a raiz de ρ ao quadrado mais 4 ômega, dividido por 2, correto? Legal. Uma coisa que é legal de vocês notarem aqui é o seguinte, ó, percebam. O nosso ρ, ele é maior que zero, concorda? Isso é uma suposição. Então, o nosso ρ, ele é exatamente igual à raiz de ρ ao quadrado, concordam? Só que como o nosso ômega, ele é maior do que zero, né? Isso é uma coisa que a gente reconheceu aqui logo de cara, né, que o ρ é maior do que zero. Então, percebam que esse ρ, que é igual à raiz de ρ ao quadrado, ele tem que ser menor do que ρ ao quadrado mais 4 ômega. Concorda ou não? O que isso me diz? Me diz que no caso em que eu tenho o ρ menos a raiz de ρ ao quadrado mais 4 ômega, a raiz vai ser negativa, né? Então, eu tenho uma raiz positiva, que eu vou chamar de R1, eu sei que ela é positiva, porque eu vou somar o ρ com um número positivo, que é a raiz de ρ quadrado mais 4 ômega, e eu tenho uma raiz, que eu vou chamar de R2, que vai ser menor do que zero. Como eu tenho certeza que é menor do que zero? Porque eu sei que esse termo é maior que esse. Então, se eu subtraí-lo de ρ, eu vou ter um número negativo. Tá bom? Então, isso vai ser importante para as interpretações que nós vamos derivar do nosso modelo. Né? Portanto, vejam vocês que com o que a gente chegou agora, a gente tem uma solução geral para o nosso modelo, que é bem simples. Né? Como a gente sabe quais são as raízes, né? A gente chamou a raiz positiva de R1 e a gente chamou a raiz negativa de R2, a solução geral vai ser simplesmente que a função de inflação esperada, né, vai ser igual a um certo A1, que eu não sei qual é, vezes E elevado a R1t, mais o A2 vezes E elevado a R2t. Não tem solução particular, porque a nossa equação de Euler, né, nos levou a uma equação homogênea. Tá? Portanto, não tem constante, não tem solução particular. Tá? Vejam vocês que eu tenho duas condições iniciais. Né? Para vocês lembrarem, é a de que o π no período zero é um certo π0, suposto maior que zero, e que no meu período final, necessariamente, a minha inflação esperada tem que ser igual a zero. Então, a gente vai obter duas equações, e com essas duas equações a gente consegue encontrar as nossas duas incógnitas, que são as nossas constantes. Né? Então, eu vou ter que o π0 vai ser igual ao A1 mais o A2, e vão ser iguais a π0, correto? Portanto, disso, né, eu tenho o quê? O meu A2 vai ser igual a π0 menos A1. Vamos chamar isso aqui de 1, pode ser? E o meu πt maiúsculo é igual a A1 vezes E elevado a R1t maiúsculo, mais A2 vezes E elevado a R2t maiúsculo, igual a zero. Correto? Essa é a nossa condição. Vamos chamar isso aqui de 2. Tá? O que a gente vai fazer agora? Substituir 1 em 2, né? Usando 1 em 2. A gente vai chegar no seguinte, né? Que o nosso A1 vezes E R1t maiúsculo mais π0 menos A1 vezes E R2t maiúsculo é igual a zero. Né? Portanto, o nosso A1 vezes E
R1T maiúsculo, menos A1 vezes E R2T maiúsculo vai ser igual a menos π0 vezes E R2T maiúsculo. Tá bom? T maiúsculo é o nosso estágio final. Né? Se eu isolar o A1, vai dar que o A1 vai ser igual a menos π0 vezes E R2T maiúsculo dividido por E R1T menos E R2T maiúsculo. Tá? E essa, portanto, é a nossa solução para o A1. Né? Acho que cabe a gente pensar um pouco no que a gente sabe sobre isso. Né? Percebam vocês que a gente supôs que o π0 é maior que zero. Então, portanto, como o E nunca é negativo, né? O exponencial nunca é negativo, o numerador é positivo. E o denominador, né? Pensem o seguinte, se o R1 é maior do que zero, significa, como o T também, então você tem que o E elevado a R1 T maiúsculo é necessariamente um número maior do que 1. Né? E como o nosso amigo aqui, E elevado a R2 T maiúsculo, tem o elevado a R2, que é um número negativo, vocês sabem que esse E, né, esse valor aqui, vai ser um número menor do que 1. Portanto, como eu tenho um número maior do que 1 sendo subtraído por um número menor do que 1, a gente sabe também que o numerador ele é positivo. Portanto, como eu tenho um numerador negativo aqui, né? Puxa, eu estou toda vez com esse negócio. Aí, aqui. Se eu tenho, portanto, um numerador que é negativo, porque eu tenho esse sinal de mais, e eu tenho um denominador que eu sei que ele é positivo, eu sei que o meu A1 vai ser necessariamente menor do que zero. Concordam? Se vocês substituírem o A2, a gente vai chegar... É bem simples, isso não tem grandes problemas não, tá? Só vocês pegarem o A1 e substituírem nessa nossa equação 1 aqui, né? Vocês vão chegar no A2 igual a π0 vezes E R1T, tá? Dividido por E R1T menos E R2T, tá bom? E o que é que a gente sabe a respeito desse A2? Bom, vejam vocês que a análise do denominador fica a mesma, né? É positivo. Né? E sobre o numerador, a gente sabe que tanto o π0 quanto o E elevado a R1T são positivos. Portanto, a gente sabe que o nosso A2 ele é positivo. Tá bom? Dessa forma, a gente conclui um pouco do que a gente conseguiu fazer até agora, considerando, né, o caso em que eu tenho os pontos inicial e terminal dados. Tá? Aí surge a seguinte questão, né, tal como a gente fez um pouco no modelo do Evans. Né? E se, agora, vamos colocar aqui, e se for o caso de eu considerar que o πt é livre. Percebam, eu ainda estou considerando que o meu estágio final é o T maiúsculo. Mas o estado final pode ser qualquer um. Né? Disso a gente diz, bom, isso é um problema do tipo de linha terminal vertical. Tá? E como vocês devem se lembrar, a gente tem associado a esse tipo de problema uma condição de transversalidade associada, tá? Que seria a de que o nosso f de π'
avaliado em t igual a t maiúsculo seja igual a zero, tá? Lembrem, portanto, que toda a análise que a gente faz da equação de Euler, ela segue válida. O que vai mudar é a forma como a gente vai encontrar as constantes, porque as constantes da equação, da solução geral, vai ser diferente, claro, né? Então, o que a gente sabe? Ainda vale, né? Ainda vale a minha suposição de que no estágio inicial o meu π tem que ser o π0 maior que zero, de modo que ainda tenho válido que o meu A1 mais o meu A2 tem que ser igual ao π0. E vale, portanto, aquela condição que a gente chamou de condição... bom, vamos dar um novo nome para ela. Né? Vamos chamar aqui de condição 3. Tá? Que o A2 é igual ao π0 menos o A1. Isso está mantido, porque ainda estou supondo que vale, né, essa nossa suposição da condição inicial. Isso ainda está preservado. Tá? Aí, quer dizer, como vocês sabem, a minha ideia é que eu preciso tomar essa função avaliada no ponto t igual a t maiúsculo e dizer que isso é igual a zero. Lembrem, o que é aqui de cima? A gente já calculou o que é o f do pilinha, né? Cadê? Aqui, ó. Aí, aqui. É isso aqui, certo? É isso aqui que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Né? O que a gente tem? Vamos colocar aqui para vocês não se confundirem. Né? O f do pilinha avaliado em t igual a zero é o quê? Né? Eu vou ter o seguinte, que 2 vezes o 1 mais alfa beta ao quadrado dividido por beta ao quadrado j ao quadrado, não é? De pilinha avaliado em t maiúsculo mais alfa sobre j vezes o π avaliado em t maiúsculo, tudo isso vezes o e menos o ρt tem que ser igual a zero. Essa é a nossa condição de transversalidade, né? Certo? É essa condição de transversalidade que está sendo dada para a gente. Percebam vocês que eu posso, tal como a gente fez antes, multiplicar isso tudo por, multiplicando dos dois lados por e elevado a ρt dividido por 2, né? Eu vou ter que 1 mais alfa beta ao quadrado dividido por beta ao quadrado j ao quadrado vezes o pilinha avaliado em t mais o alfa sobre j vezes o πt, isso é igual a zero, tá? O que eu vou fazer? Tal como a gente fez lá em cima, eu vou multiplicar tudo isso aqui, né? Vou por aqui, tal como a gente fez ali em cima. Né? Multiplicar tudo por beta ao quadrado j ao quadrado, dividido por 1 mais alfa beta ao quadrado. De forma que nós teremos o pilinha avaliado em t, mais, né, alfa vezes, alfa beta ao quadrado j ao quadrado dividido por j, não é? Deixa eu ver se eu estou fazendo isso correto. Acho que sim, né? Vezes j, 1 mais alfa beta ao quadrado, tá? Percebam vocês, bom, vamos terminar, né? Π, t igual a zero, né? Percebam vocês que eu tenho j aqui, eu posso cortar com esse quadrado, né? E o que eu vou fazer aqui para simplificar um pouco a nossa vida? Né? Eu vou chamar esse termo aqui, né, todo, né, o alfa beta ao quadrado vezes j dividido por 1 mais
alfa beta ao quadrado de sigma, tá bom? Portanto, a nossa condição de transversalidade vai ser dada por essa equação. O πt avaliado em o π avaliado em T maiúsculo mais sigma vezes π avaliado em T maiúsculo tem que ser igual a zero, né? Maravilha, né? Disso, portanto, a gente tem que resgatar lá em cima a nossa solução geral, né? Que é essa aqui, né? Então, vamos colocar ela aqui para vocês, né? Lembre que, né? O nosso π, se eu fosse avaliar ele em T, né? Seria igual a A1 vezes E R1T maiúsculo mais A2 vezes E elevado a R2 T maiúsculo, né? Lembrem, esse R1 e R2 é aquela raiz que nós encontramos lá em cima, né? Já está tudo bonitinho, né? E o que seria o π' avaliado em T, né? Seria R1 vezes A1 vezes E R1T mais R2 vezes A2 vezes E R2T, tá bom? Bom, o que a gente tem que fazer, né? Não sei se eu dei número para essa equação, acho que não precisa. Mas eu preciso substituir o π avaliado em T e o nosso π' avaliado em T na nossa condição de transversalidade que está dada aqui, certo? Então, é o que a gente vai fazer agora, nesse momento. Né? Ou seja, eu vou pegar essa equação e vou substituir o π e o π' todos avaliados em T. Né? Então, vejam só, né? É o π'T. Então, vem esse aqui. R1 vezes A1 vezes E R1T. Estão de acordo ou não? Né? Mais R2 vezes A2 vezes E R2T. Certo? Aí vem o mais o sigma vezes toda essa equação aqui. Bom, vamos fazer. Sigma vezes A1 vezes E R1T mais, sigma vezes A2 vezes E R2T. Certo? E isso aqui igual a zero. Tá? Bom, a gente vai agora, evidentemente, isolar, né, o A1 e o A2. Então, vai ficar o seguinte, né? Nós teremos o R1 mais sigma vezes A1 vezes E R1T. Correto? Mais o R2 mais o sigma vezes o A2 vezes E R2T. Tudo isso igual a zero. Né? Vamos chamar isso aqui de equação 4. Pode ser? O que eu vou fazer agora, para a gente resolver e terminar isso aqui, é substituindo no 4 a nossa condição 3 aqui, que já vem, nossa velha conhecida. Né? Então, usando 3 em 4, nós temos que o seguinte, né? Então vai ficar, deixa eu deixar ele aqui para vocês verem. Isso. Então vai ficar o seguinte, né? O R1 mais o sigma vezes o A1, aqui eu esqueci, né? A1, ótimo. Vezes o E R1T mais o R2 mais o sigma vezes o π0 menos o A1
correto? Vezes o E R2T, tudo isso igual a zero, tá? O que a gente faz? A gente precisa, claro, distribuir tudo isso aqui, né? Então vai dar que o R1 mais o sigma vezes o A1 vezes R1T, certo? Mais o π0 vezes o R2 mais o sigma vezes E R2T, certo? Menos o A1 vezes o R2 mais sigma vezes E R2T, tudo isso igual a zero. Tá? Ótimo. A partir disso, eu já consigo isolar o A1. Né? O A1 vai ser igual a... Bom, se eu isolar aqui, vai dar R1 mais sigma vezes E R1T, certo? Menos R2 mais sigma vezes E R2T. Tudo isso vai ser igual a menos π0 R2 mais sigma vezes ER2T, certo? Portanto, para eu obter o A1 finalmente, né, vai ser igual a menos π0 R2 mais sigma vezes E R2T maiúsculo, tudo isso dividido por R1 mais sigma vezes E R1T menos o R2 mais sigma vezes E R2T. Tá? Evidentemente, o que a gente sabe a respeito desse A1 é que, dada a mesma argumentação que a gente fez no item anterior, a respeito de como eu tenho o E elevado a R1, que vai ser um número maior do que 1, e o E elevado a R2, que vai ser um número menor do que 1, e dado que nós sabemos os sinais do π0 e dos parâmetros, evidentemente que nós podemos ficar aqui discutindo a respeito dos sinais, etc., mas não é um pouco, né, a nossa ideia. Né? No fundo, aqui, acho que o interessante, né, se a gente pudesse, para a gente completar o modelo, né, seria vocês substituírem o A1 lá na equação 3, né, ou seja, aqui, não vai ser muito complicado, na verdade é bem tranquilo, né, vocês vão chegar na equação para o A2, né, que vai ser a seguinte, né, o π0, né, vezes o R1 mais sigma, tá certo? Vezes o E elevado a R1T. Tudo isso dividido é exatamente o mesmo denominador. R1 mais sigma vezes E elevado a R1T menos R2 mais sigma vezes E R2T. Tá bom? Acho que é um pouco essa a ideia, tá? Quer dizer, notem vocês que aqui é um pouco trabalhoso, mas a ideia central do modelo é fazer com que vocês entendam como que você substitui, né, no caso
de um caso como esse, que a gente vai ter uma condição de transversalidade, como que vocês usam a condição de transversalidade para encontrar as constantes, né? No fundo, a ideia é um pouco essa, é exercitar um pouco esse treinamento de vocês para chegarem nas condições corretas. E eu gostaria de fazer um último adendo aqui com vocês, né? Que é o seguinte, vejam, o que a gente sabe a respeito do PI, portanto, né? Da função de inflação esperada, né? Nesse caso, ótimo, né? A gente acabou de encontrar o A1 e A2, a gente já sabe as raízes, né? Então, o que ele vai ser? Vai ser igual ao A1 vezes o E, R1T, mais o A2 vezes o E, R2T. Tá? Lembrem-se que no último caso que nós analisamos, que foi da seção 2.5, né, o primeiro exemplo que nós vimos aqui era um exemplo em que nós considerávamos a inflação esperada no período final como igual a zero. Né? Esse caso aqui que eu estou enfatizando novamente. Tá? E a questão é a seguinte, né, que o Chang se faz. Nesse caso em que nós consideramos agora esse ponto como livre, né, ou seja, o estado final como livre, a inflação esperada final vai ser qual? Né? Vai ser igual a zero? Vai ser qual? Né? Essa pergunta é interessante porque também houve um erro que foi feito numa das primeiras edições do livro do Chiang, né? Que é o seguinte, né? Se vocês substituírem isso aqui, né? Ou seja, se vocês fizerem o π estrela avaliado no t final, a questão é, vai ser igual a zero, como foi no exemplo em que o estado final era dado, ou vai ser maior do que zero, menor do que zero, enfim. A questão é que se vocês fizerem a substituição dele, né? Ou seja, se você colocar o A1 vezes o RT, né? Mais o A2, também avaliado em t maior do que zero, né? E R2T maiúsculo, né? Vocês vão chegar na seguinte função, isso eu deixo um pouco explícito nas minhas notas que estão disponíveis, vocês sabem, né? Vocês vão chegar na seguinte função, né? De que a inflação no período final, nesse caso em que o estado final é livre, vai ser igual ao π0 vezes E R1T maiúsculo vezes E R2T maiúsculo vezes a diferença entre o R1 e o R2, né? Tudo isso dividido por esse denominador que vocês já viram qual é, né? Que vai ser o R1 mais ρ, mais ρ não, né? Mais sigma, eu sempre confundo essas letras. Sigma mais R1T menos o R2 mais sigma vezes ER2T, tá? O que vocês sabem a respeito disso, né? Como a gente sabe que o R1 é positivo e o R2 é negativo, né? Nós sabemos que esse termo aqui, né? Ele é maior do que zero, né? E que todos os outros parâmetros também nos garantem aqui que esse termo como um todo será maior do que zero. Né? Ou seja, se naquele modelo a gente chegou que a inflação final vai ser igual... na verdade, a gente chegou não. Era imposto que a inflação esperada no período final seria igual a zero. Nesse caso em que nós deixamos a inflação esperada como um estado livre, né, no último período, ou seja, o problema era do tipo linha terminal vertical, a inflação final não será zero. A inflação esperada não será zero. Será maior do que zero. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma edição mais antiga do Chiang em que ele diz que dá zero, mas não dá, né? A gente está vendo. E só seria zero se fosse o caso aqui, né, do R1 ser igual ao R2. Né? Aí sim seria zero, mas isso efetivamente não é verdade pelo que a gente viu, né? Pela natureza das raízes. Portanto, é maior do que zero. E, claro, isso foi reconhecido um tempo depois, né? E numa das edições mais posteriores do Chiang, ele admite isso. Né? Ele fala que, se vocês fizerem isso aqui, no fundo, vai dar que a inflação vai ser aqui. Né?
no último período vai ser maior do que zero. Tá? E isso a gente realmente consegue ver pelos resultados aqui que a gente mostrou. Bom, se vocês colocarem o A1 e o A2 direitinho no estágio terminal, no T0, vocês vão ver, vocês vão chegar nesse resultado que eu coloquei para vocês, tá bom? E isso, como eu disse, está disponível também nas minhas notas, vocês podem olhar. Tá? Então é um pouco isso, tá? Só recapitulando o que a gente fez aqui, nós vimos o modelo do Taylor de trade-off entre inflação e desemprego em duas situações diferentes. Na primeira, com o caso em que eu tenho os meus estados e estágios inicial e terminal dados, de modo que a equação de Euler era suficiente para a resolução do problema. E também, no segundo caso que nós analisamos, nós tivemos uma situação em que eu deixo a inflação esperada, que é a minha variável de controle, ser livre no estágio terminal. Né? E isso, claro, me impõe a necessidade de usar a condição de transversalidade, e aqui nós vimos como que nós fazemos para usar essa condição de transversalidade para obter as constantes da equação, da solução geral. Tá? Então é isso que eu tinha preparado a respeito do modelo de Taylor, espero que vocês tenham entendido.